O que eu mais quero é te chamar de pai. Essa música tem tudo a ver com aquilo que nós vamos perceber no texto de hoje, especialmente quando chegarmos no fim. Mas eu estava lembrando, à luz do texto de hoje, quando um dos meus filhos tinha talvez 5 ou 6 anos, eu estava em casa estudando, eu era professor do seminário naquela época, eu estava em casa estudando, até que dando aula no seminário, e de repente eu vejo que um dos filhos está engasgado. E quando eu corro para socorrê-lo, eu percebi que ele havia engolido um broche, aquilo que as mulheres colocam aqui no vestido, e estava perdendo a respiração. E eu fiquei em pânico, eu não sabia o que fazer, peguei o garotinho, passei no seminário, peguei a minha esposa e fomos correndo para Atibaia, para o hospital. Mas eram cerca de uma viagem de 6 quilômetros. E naquele espaço eu ficava assim, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que fazer agora. Segurava o menino aqui contra meu peito, até que dirigindo. A estrada era tão esburacada que de repente ele põe o brinco para fora, põe o broche para fora. E eu falei, Deus, que bênção ter uma estrada esburacada como esta. Mas eu não esqueço o pânico que eu vivi, a falta de controle. Me senti sem chão, com medo até do meu filho perder a vida. Eu creio que todos nós passamos por pânico na vida. E eu tenho aqui ao meu lado um álcool gel. Eu fiquei 1h30 no supermercado para comprar essa garrafinha aqui, como muitos de vocês ficaram. Mas eu creio que esse álcool gel vai representar para a gente talvez muito tempo, por muitos anos, quem sabe, essa época que estamos vivendo. Uma época de crise, mas que eu posso dizer, uma época de pânico. Por outro lado, eu tenho aqui a palavra de Deus. Eu tenho aqui aquilo que Deus escreveu para mim e para você, mesmo quando o pânico vem. Talvez depois, dirigindo por quase 4 quilômetros naquela estrada esburacada, eu perdi naquele instante o foco em Deus, estava muito mais preocupado em ver o meu filho salvo, quando na realidade eu nem percebia que Deus estava naquilo, inclusive naquela estrada esburacada. Hoje de manhã, ou quando você nos vê qualquer dia, nos assistir qualquer dia, qualquer hora do dia, eu quero falar, esse instante que a gente vive entre o pânico e a fé. E entre o pânico e a fé, eu posso estar certo de uma coisa. Deus é totalmente poderoso para estar conosco e resolver o nosso pânico. Mas por que nós podemos confiar nele nesta hora? E o texto que eu tenho nesta manhã está em 1 Reis, capítulo 19. É a história de um profeta, ou parte da história de um profeta, o profeta Elias, que viveu o topo da sua vida cristã no capítulo anterior. Deus havia chamado Elias a profetizar no reino de Israel, um reino que estava totalmente envolvido com a idolatria da época. O rei Acabe, um dos piores reis da história de Israel, casou com uma mulher estrangeira que não conhecia Deus, Jezabel. Essa mulher influenciou o próprio rei, como influenciou a nação por um caminho idólatra. E como profeta, geralmente o profeta tem muito mais uma palavra de confronto. Um dia Elias chega para o rei Acabe e diz, olha, Deus mandou lhe dizer que por 3 anos não vai chover aqui em Israel. Era uma forma de Deus disciplinar a nação por causa da idolatria. Então, por causa disso, Elias ficou-se naquela pessoa não bem-vinda no reino. Mas chega um dia que Deus diz para Elias convocar todo o povo de Israel para Deus mostrar o poder dele. Então o que é que Elias faz? Convoca todo o povo de Israel, convoca os 450 profetas de Baal, mas as 400 profetisas que servia no palácio, servia a própria rainha. Eles vão para um campo, vão para o Monte Carmelo, e Elias diz, olha, vocês que adoram Baal, montem um altar aí, deixa a lenha em cima do altar, pega o novilho, parte o novilho, vão oferecer aos seus deuses, eu também vou montar um altar, e nós vamos pedir para os seus deuses e para o meu Deus descer fogo do céu para consumir o sacrifício. E aquele Deus que realmente fizer descer fogo do céu, ele é o verdadeiro Deus. Então Elias fez isso que Deus mandou. Logo cedo os profetas de Baal realmente reuniu o povo deles também. Eles começaram a clamar, se cortaram, gritavam, dançavam, e nada de Baal ouvia o clamor deles. Baal não existia. Quando
puder no fim da tarde, hora do sacrifício normal em Israel. Elias mandou preparar o cordeiro foi partido, os ossos colocados e as peças do corpo colocadas em cima do altar. E Elias falou assim: eu quero que vocês molhem toda a lenha. Ele fez a coisa mais difícil ainda. E não somente puseram tanta água, que a água escorria por baixo do altar. E Elias orou e disse: Deus, se tu és Deus, faz descer fogo do céu para consumir esse sacrifício. E quando Deus fez isso, o povo em alta voz clamou: Deus, Deus, tu és realmente o único Deus. Sabe o que aconteceu depois? Elias chamou os profetas de Baal para a beira de um riacho. E ele matou todos os 450 profetas de Baal. Elias esperava que aquilo fosse uma marca no reino. Que por causa daquilo, aquele povo gritou: tu és o único Deus. Que o povo passasse por um avivamento e voltasse para Deus. Mas não aconteceu isso. Mas ele viveu o topo da vida dele. Ele matou os 450 profetas. No capítulo 19 que nós vamos olhar, Acabe chega em casa, conta para Jezabel o que havia acontecido. A esposa olha o que aconteceu. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de gieste e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Elias entrou em pânico. Não é interessante que um dia antes ele mata 450 pessoas, aparentemente matou esses homens sozinho. No dia seguinte, ele entra em pânico. Ele não tem controle. Uma única mulher o ameaça de morte e ele foge. A expressão que eu vou usar agora não está escrita no texto. Mas nós podemos confiar que Deus é poderoso para nos conduzir durante a crise. Porque Deus não muda. Deus não muda de acordo com a crise. Deus não muda de acordo com a circunstância. Mas nessa história, por que é que Elias entrou em pânico? Ele esqueceu. Ele esqueceu o que Deus havia feito um dia antes. Ele esqueceu como Deus havia o capacitado para enfrentar o rei Acabe, um rei muito furioso, muito amargo, e dizer para Acabe: olha, vai parar de chover por 3 anos. E Deus cumpriu a promessa. Não estava chovendo. O povo estava numa crise socioeconômica naquela época. Ele havia esquecido que um pouco antes, Deus o supriu na beira de um riacho. Os corvos vinham alimentá-lo durante o dia. Deus o usou para salvar a vida de um garoto que havia morrido. E nesse dia, ele entra em pânico. Ele havia esquecido, por exemplo, o que o Salmo 18 diz, e a essa altura, Elias devia conhecer isso que eu vou ler, porque ele era profeta. E no Salmo 18 diz assim: eu te amo, Deus, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha e fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Se Deus o protegeu contra 450 pessoas, 450 profetas furiosos, será que Deus não era capaz de protegê-lo contra uma única pessoa? Mas na época do pânico, a gente esquece. A gente esquece que a própria palavra de Deus diz que Jesus, que também é Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se isso é verdade, se Elias tivesse realmente encarnado esta verdade, ele teria experimentado que, a despeito do perigo, a despeito da crise, em vez de ficar no pânico, ele podia correr para Deus. Portanto, meu querido e minha querida,
Se você hoje está passando por uma crise, seja a crise por causa do coronavírus, ou seja, alguma crise que você já vinha atravessando e o coronavírus tirou você daquele foco e pôs no outro. Cada dia você vai ter que escolher entre focar na crise simbolizada no álcool gel ou focar na palavra de Deus, sem esquecer. A forma como Deus age é sempre a mesma. Ele disse que estaria com você todos os dias, todas as circunstâncias da sua vida. E Ele não muda. Ele não é homem para mentir, como Moisés falou em Números capítulo 23. Não, Deus não é homem para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. E Ele promete estar com você e comigo em qualquer circunstância. Mas Elias escolheu isto. Por que é que podemos confiar em Deus quando estamos numa crise? Primeira coisa, porque Deus não muda. Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. Mas a narrativa continua. A partir do versículo 5 diz assim no capítulo 19 de 1 Reis. Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Olha a atitude dele. Quando nós estamos em pânico e focamos na crise, não em Deus, fazemos a mesma coisa. Primeiro, o que é que ele fez? Ele fugiu, ele teve medo, ele fugiu, ele ficou sozinho, ele largou o funcionário dele sozinho, ele preferiu andar sozinho. A gente prefere ficar solitário, em vez de buscar a ajuda dos amigos, dos irmãos. Ele se deita no deserto, debaixo de um arbusto que não dava nenhuma proteção para ele, simplesmente abatido pelo cansaço. Certamente estava muito cansado do dia anterior, quando ele teve que enfrentar 450 homens. Mas qual é o ponto aqui? Nós podemos confiar em Deus no meio da crise. Primeiro, porque Deus não muda. Segunda coisa é porque no meio da crise, Deus nos supre. Deus cuida da gente. Por que Elias estava fugindo? Porque teve medo. Porque ele não confiou em Deus. O que seria o normal? Seria talvez Deus não é assim, Deus falar: Elias, já que você quer atravessar isso sozinho, já que largou o seu funcionário, quer viver sozinho, já que foi para o deserto, em vez de vir a mim, eu vou largar você. Mas não é assim que Deus age conosco na época de crise. Deus mandou um anjo que supriu o que Elias precisava. Eu creio que talvez, se não todos, muitos de nós temos histórias da nossa vida, que muitas vezes estávamos até sem como comprar comida, e Deus supriu. Elias já tinha visto Deus suprir aquela viúva, que estava planejando matar por causa da fome, que já não chovia em Israel por muitos anos. Ele esqueceu que Deus havia o suprido ali no riacho, os corvos traziam comida para ele. Ele preferiu concentrar no pânico, mas a graça de Deus faz com que Deus nos socorra quando ficamos impotentes, incapazes e perdidos. Ele manda um anjo. O anjo traz um pão. Não sei se esse era o café da manhã todos os dias de Elias. Talvez ele estivesse esperando, quem sabe, um cuscuz com suco de graviola do café da manhã. Mas há um detalhe interessante. Primeiro o anjo vem e traz comida para ele. Ele deita novamente, ele dorme, ele nem diz a Deus muito obrigado. Ele estava tão cego, estava tão focado na crise, que gratidão havia ido embora. Deus poderia ter dito:
É assim que você quer? Então fica assim, perdido no meio do pânico. Um detalhe crucial aqui é que Deus manda um anjo novamente. Só que o texto diz que é o anjo do Senhor. Essa expressão que todas as vezes que aparece no Antigo Testamento, os comentaristas realmente reconhecem que é o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo na vida de alguém. Não foi apenas o anjo, mas agora, através do próprio Senhor Jesus Cristo, Deus supre o que Elias estava precisando. Por que é que podemos confiar em Deus no meio da crise? Primeiro, porque Deus não muda, o que Ele falou Ele vai cumprir. Segundo, porque no meio da crise, Deus cuida da gente de formas às vezes inesperadas. Mas Deus não está cego, que não possa ver a sua necessidade. Você que talvez essa semana teve que demitir algumas pessoas da sua empresa. Ou você que foi aquele demitido, que nesta hora veio um medo. E agora? E agora? Olhos em Deus. Porque o mesmo Deus que supriu Elias, mesmo na falta de fé que Elias teve, é o mesmo Deus que diz para você e para mim: eu vou cuidar de você. O próprio Senhor Jesus Cristo. Na última parte desse texto que eu li, o texto diz que ele foi para uma caverna. Ele estava num arbusto. E Deus não deixou ele mal protegido. Achou um lugar para ele. Mas o texto também diz que era uma caminhada de 40 dias. Não é interessante que uma única alimentação, essa última alimentação que Jesus trouxe para Elias, foi suficiente para conduzi-lo naqueles 40 dias de jornada que Deus estava levando para o Monte Sinai. O texto não diz que Elias saiu de Israel para o Monte Sinai. Diz que ele foi para o deserto. Mas Deus pega Elias no deserto dele. Tudo leva para um lugar especial, dando para ele comida suficiente. 40 dias. Lembra do número 40? 40 dias Moisés ficou em Midian, sem ouvir nada de Deus. Chegou o dia que Deus revelou-se a ele. 40 dias o povo passou no deserto, indo para a terra de Canaã, e nunca faltou comida, bebida, nem comida. 40 dias o Senhor Jesus foi tentado. Por isso talvez o número 40 aqui, talvez não reflita exatamente 40 dias e noite e 24 horas. Mas significa um período de tempo. Um período de tempo que Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Um período de tempo delicado, difícil, com o corona talvez entrando na sua casa ou em você mesmo. É um período. Mas nesse período, não esqueça que Deus tem o poder para lhe socorrer, para suprir o que você precisa. Seja você um empresário, seja você um funcionário, seja você com alguém que você ama que está doente. Deus é capaz e todo-poderoso para suprir o que você precisa nesta crise. Mas é outra fase da história. Versículo 9 diz assim: então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto isso, Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui? Deus trouxe Elias para o Monte Sinai, que fazia parte da própria cabeça de Elias,
Porque lembrava que foi ali que Deus revelou-se a Moisés e trouxe a lei para o povo de Israel. Eu disse há pouco que no início da história não diz que Elias saiu para ir para o Monte Sinai. Ele foi para o deserto. Mas Deus cata, da maneira mais simples de falar. Deus pega Elias no deserto e traz para perto de si. Por que é que eu posso confiar em Deus em tempos de crise? Primeiro, porque Deus não muda. Segundo, porque Deus cuida de mim, de você, no meio da crise. Terceira coisa, eu posso confiar em Deus que no meio da crise, no meio do meu deserto, Deus sempre tem uma maneira de trazer-me para perto dele. Foi o que ele fez com Elias. Eu disse há pouco que Elias teve uma expectativa frustrada. Ele esperava que após aquele evento no Monte Carmelo, o povo entrasse no avivamento, que Jezabel calasse a boca, que Acabe calasse a boca, que o povo voltasse para Deus. Expectativas frustradas causam pânico na gente. Talvez se você está no meio de uma crise, deve ter perguntado: Deus, por que esta crise? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com a minha esposa? Por que com minha família? Por que fui demitido? Não é culpa de Deus. Mas no meio do pânico de Elias, ele está muito centrado nele. Ele queria que Deus tivesse, talvez, além, depois de descido fogo do céu naquele altar, talvez descido fogo do céu para matar todo mundo que era idólatra em Israel. Ele esperava o Deus do barulho. Mas o que é que Deus está dizendo? Elias, venha para perto de mim. O que é que você está fazendo aqui? Era como se Deus tivesse dito para Elias: Elias, você não me conhece? Olha o que eu fiz com você lá em Sarapta. Olha o que eu fiz com você no Riacho. Olha o que eu fiz com você no Monte Carmelo. Mas não foi você, fui eu. E as suas expectativas não podem ser trabalhadas do jeito que você quer. Se você quer barulho, olha aqui. Terremoto, vento, fogo. Eu não estava nem no terremoto, nem no vento, nem no fogo. Eu sou o Deus que tem o total controle da situação. Mas eu quero falar disso para você no seu ouvido. Era como se Deus estivesse sussurrando: eu falo também no meio do silêncio. Eu estou com você no silêncio. Eu posso aparentar que estou dormindo, que estou surdo, mas venha para mim. Nós podemos confiar em Deus no meio da crise, porque Deus nos acolhe. Deus teve uma forma muito graciosa, amorosa, mas firme, de dizer para Elias, quando ele diz: o que você está fazendo aqui? Não era para você ter vindo para cá, não era para ter ido para o deserto, era para ter dito: Deus, eu estou com medo de Jezabel, essa mulher é fogo. Mas o Senhor é mais fogo do que ela, o Senhor é mais forte do que ela. Eu vou confiar no Senhor, em vez de ficar com medo de Jezabel. Tem horas que nós precisamos dizer: Deus, estou com medo. Naquele momento, indo de casa para o hospital em Atibaia, eu tinha um medo. Eu tinha medo que meu filho morresse. Todos nós temos medo. Mas é nessa hora que o medo ataca, que eu não posso concentrar na crise. É na hora que o medo ataca que eu preciso entender: neste contexto, Deus está me trazendo para perto dele, para falar comigo. Eu creio que nesse tempo que estamos vivendo, talvez temos tido muito mais tempo sozinhos do que costumávamos ter. Ou sozinhos com a família, mas muito mais a gente com Deus. Tenho comentado em casa com a Teca de que uma das boas coisas é, de manhãzinha, como a gente faz, ler a Bíblia, sem estar muito preocupado com o horário. Podemos ler mais, podemos orar mais. E talvez no meio da crise, uma das coisas mais especiais que Deus quer fazer com você e comigo e com a nossa igreja é: eu quero falar com você. O que é que você está fazendo aqui? Não tenha medo.
Eu sou maior do que Jezabel. Era como se Deus tivesse dito. Porque eu posso confiar em Deus em tempos de crise, porque Deus não muda, porque Deus me supre na época da crise, porque Deus me acolhe no meio da crise. E a última coisa. A partir do versículo 14, Elias responde mais uma vez a pergunta de Deus. Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você com o meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. A última coisa que Deus faz aqui, e que nos leva a confiar em Deus em tempos de crise, é mesmo se eu duvidar. E Elias, na linguagem de Tiago, no capítulo 2, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Em outras palavras, parafraseando, Elias passava pelas mesmas tentações, pelos mesmos medos, pelos mesmos pânicos como ele passou, como nós passamos. Mas Deus não desclassificou Elias. Deus o restaurou. E quando estamos quebrados numa crise, amedrontados, talvez em pânico, quando entendemos que Deus é, Deus nos reconstrói. O que é que Deus fez? Deus mandou ungir um novo rei da Síria. E aquele rei, anos mais tarde, foi um instrumento de Deus para punir os idólatras em Israel. O rei Jeú também foi usado por Deus para punir a nação por causa do pecado. Deus tem um tempo de agir. Elias queria que Deus agisse no outro dia. Mas ele disse, Elias, volta para casa pelo mesmo caminho. Deus restaurou. E Deus disse, você está enganado, você está com autocomiseração. Você acha que eu não te ouço mais, você acha que você é a única pessoa, mas tem 7.000 pessoas ao seu lado. E nesse processo, Elias foi reconstruído. Não é que ele perdeu lugar para Eliseu, ele serviu por muitos anos. Mas nesse processo, Deus não cobrou de Elias o pânico, mas mostrou-se para ele o Deus que está com ele em toda a situação. Eu queria terminar fazendo algumas aplicações. A primeira delas é perguntar para você, você está numa crise? Pode ser que não seja do coronavírus. O coronavírus apenas encobriu uma crise que você já vinha passando. O que é que você vai fazer com ela? Vai ficar no pânico? Ou vai escolher confiar em Deus? Por isso a última música que nós cantamos, eu falei, tem muito a ver com isso. Queremos te chamar de Pai. E Deus quer ser ouvido, como Ele que é o seu Pai. E Deus não muda. Então se você está numa crise, seja a crise que você vai ter que demitir, você tem medo de demitir, mas é a única coisa que você verá agora como empresário. Você é aquele que foi demitido, você é um pequeno, médio empresário, você talvez é aquele que vende bolinho e café na rua e acabou a sua renda. O seu casamento está quebrando no meio da crise. Deus quer trazer você para perto dele e falar no seu ouvido. Mas você precisa escolher isto e não ficar no pânico. Então se esse é o seu momento, resolva nesta manhã dizer, Deus, eu te quero. Eu estou renovando a minha confiança no Senhor. É no Senhor que eu vou descansar. Fala no meu ouvido aquilo que o Senhor quer falar. E a segunda aplicação. Quem foi que alimentou Elias lá no deserto? Um anjo.
eu queria encorajar você. Aí, antes da gente terminar, de você poder dizer: Deus, faz de mim um anjo na vida de alguém essa semana. Mostra-me quem está precisando de alguma coisa, seja uma ligação, seja uma cesta, mas não muito mais do que a cesta, um presente que você vai dar, dinheiro que você vai repartir, seja o que for, mas diga: Deus, no meio desta crise, assim como o Senhor usou um anjo na vida de Elias, eu quero ser esse anjo, de modo que eu não fique focando no meu pânico, mas eu possa focar que o Senhor pode me usar mesmo no meio de uma crise, assim como o Senhor foi na vida de Elias. Talvez vocês como família, quando terminarmos o culto, vocês possam perguntar isso entre vocês: pai, mãe, filho, quem estiver junto. Deus, mostra-nos como essa semana podemos ser um anjo do Senhor na vida de alguém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor obrigado, porque no meio da crise, o Senhor é Deus e o Senhor nunca muda. E nós podemos confiar em você e no Senhor. E entre a crise e a fé, a gente não concentrar no álcool gel. Temos que usar álcool gel, temos que tomar as precauções, mas não nos deixe esquecer que o Senhor é Deus. Não nos deixe esquecer que em Ti podemos ser generosos. Mas nós queremos neste culto renovar nossa confiança em Ti, entregar nossa crise ao Senhor, seja qual for, porque Tu és totalmente poderoso para nos amar, nos acolher, nos falar e nos reconstruir, qualquer que seja a consequência da crise. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém.